Olá, galerinha do sétimo ano. Então vamos iniciar a primeira semana do PET 3. Bom, o PET 3 ele tá um pouco diferente, né, dos dois primeiros. Ele tá um pouco mais resumido, né? Então vamos lá. Semana 1, a formação das monarquias absolutas na Europa. Absolutismo, rei. Sugiro vocês que assistam às videoaulas, por ser uma matéria nova e a gente não ter visto em sala de aula. As videoaulas é de extrema importância para a compreensão das aulas, né? Para a compreensão da matéria e para vocês responderem as atividades. Então vamos iniciar. Número 1. Já no final da Idade Média, durante a Baixa Idade Média, vimos o renascimento do comércio, das cidades e da cultura. Em meio a esse contexto, vimos também a terra perder o valor e as moedas passaram a ser o grande desejo de todos. Todas as mudanças que ocorriam naquele momento contribuíram para uma mudança social, política e econômica. No centro dessas mudanças estavam o fortalecimento do poder do rei, a centralização das monarquias europeias. Sobre esse assunto, responda as questões. Monarquia, gente, são os monarcas, os reis, as famílias, tá? Letra A. O que são monarquias centralizadas? Letra B. Como se deu o processo de ascensão dos reis? Ascensão é a subida, tá? E, consequentemente, a queda do poder dos senhores feudais. Letra C. Qual era o interesse dos comerciantes na centralização do poder nas mãos do rei? Isso aqui eu falei para vocês em sala, gente. Letra D. De que maneira os comerciantes contribuíram para fortalecer o poder do rei? Letra E. Quais eram os benefícios do ponto de vista político e econômico do processo de criação dos estados nacionais europeus? Eu até falei isso aqui para vocês, gente. Primeiro foi Portugal, Espanha, o casamento de Fernando de Aragão com a princesa de Castela. Esses comerciantes também eram burgueses. Então, se vocês puxarem um pouquinho na memória e consultar o material de vocês, vocês vão lembrar. Número 2. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Então, a gente está vendo aqui a divisão, né, da sociedade naquele período. É uma demonstração de como era a sociedade naquele período. Uma questão de classe social, uma questão de poder, de função. Descreva o que você observa na imagem. Quem são as pessoas representadas? Não pode esquecer da igreja, viu, gente? Letra B. Quais as camadas sociais estão representadas na imagem? Qual estratégia você utilizou para fazer essa identificação? E aí, qual foi a estratégia? Como que vocês perceberam? Qual a classe social das pessoas que estão participando aqui? Letra C.
quais eram os interesses de cada camada social que você identificou no processo de centralização das monarquias. Cada classe social tinha um interesse. Qual era? Quais eram, né? Letra B. Dentre os grupos representados, quais detinham maior poder? Ah, essa é fácil, gente. O que o levou a construir essa hipótese? Como que vocês conseguiram perceber? De onde vocês tiraram a hipótese dos grupos que tinham maior poder? Vocês sabem, hein? Já falei. Número 3. Durante a Idade Média, não existiam os estados modernos. Na verdade, a partir do século X, começou o movimento para a criação das monarquias nacionais. As monarquias nacionais foram se formando gradativamente após um enfraquecimento do sistema feudal e fortalecimento da burguesia, que se deu por meio do renascimento do comércio. No processo de formação das monarquias nacionais, além dos próprios reis, pelo menos 3 grupos estiveram envolvidos: a burguesia, a nobreza e a igreja. Cada um desses grupos tinham interesses próprios. Dessa maneira, pesquise em seu livro didático ou na internet e descreva quais os interesses de cada um dos grupos sociais listados abaixo em relação à criação dos estados modernos. Por que a burguesia quis, né, e ajudou na criação dos estados modernos? Por que a nobreza também ajudou na criação dos estados modernos? E por que a igreja também participou, apoiou na criação dos estados modernos? O que cada uma delas queria? Número 4. Em função das muitas disputas territoriais, o processo de centralização das monarquias europeias não foi marcado por momentos de tranquilidade e paz. Pelo contrário, muitas guerras aconteceram nesse período de disputas territoriais e centralização do poder dos reis. Entre as guerras que ocorreram, podemos destacar a Guerra dos 100 Anos, que iniciou em 1337 e teve fim em 1453, desculpa. Então, vocês podem ver que ela durou mais de 100 anos, né? Observe a imagem abaixo e em seguida responda as questões a seguir. Então, para ser 100 anos, ela deveria ter acabado em 1437, né? Mas ela acabou em 1453. Então, ela foi mais de 100 anos. Então, essa é uma típica imagem, né? Que descreve a Guerra de 100 anos. Letra A. Quais reinos estavam envolvidos na Guerra dos 100 anos? Letra B. Quais eram os interesses em disputa durante a guerra? O que eles queriam? Qual que é o interesse da Guerra dos 100 anos? Letra C. Ao final da guerra, limites territoriais estavam delimitados. No entanto, para além da conquista e demarcação de terras, qual foi a maior consequência para os reinos envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Letra D. Na Guerra dos 100 Anos, uma figura ganhou destaque: Joana d'Arc. Pesquise no livro didático ou na internet quem foi Joana d'Arc. Qual o papel dela na Guerra dos 100 Anos? Procure destacar também as consequências da sua participação na guerra. Estabeleça um paralelo entre Joana d'Arc e a maioria das mulheres da Idade Média. Gente, ela foi praticamente uma exceção
do que era a mulher na Idade Média, tá, gente? Joana d'Arc é um marco histórico, tá? Grande importância, muito conhecida, famosa. Então é isso aí, meninos. Qualquer coisa, estou à disposição. Espero muito a participação do 7º ano, porque tá um pouco fraca, né? Até mais.